expectativa terrível quando Jesus é vida. Vida é uma mudança. Alegria, gozo, paz, serenidade. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e mentes em quem? Cristo Jesus. Aleluia. Está aqui permeado de Jesus de ponta a ponta. Lá em Gênesis, no capítulo 3, por ali assim, já vai falar da promessa de que vai ferir no calcanhar, vai pisar a cabeça, e daí vem Jesus, 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 até o Apocalipse. Ele preve o quê? Virá. E nós estamos preparados? Será que nós vamos ter aquela grata surpresa de perceber que fomos com Jesus? Ou será que nós vamos ter aquela triste surpresa de perceber que ficamos? Eu sempre digo, o professor Dantas dizia, nós vamos ter 3 surpresas quando a gente chegar no céu. A primeira é cheguei. A gente não vai nem acreditar, a gente vai olhar e vai dizer, possível, é verdade. Você está pensando que você não vai ficar surpreso quando você chegar no céu? Você está pensando que você vai entrar numa boa igual você entra na igreja? Você está pensando que você não vai ficar boquiaberto quando você chegar no céu? Não vai nem entender o sentimento que vai aflorar em você? Está pensando que o céu é igual uma casa boa que você compra? Não! E aquilo que jamais subiu ao coração do homem, jamais penetrou na mente humana, é o que Deus tem preparado para nós em Cristo Jesus. Então, quando você chegar no céu, você vai ficar de boca aberta, você vai ficar embasbacado. E de repente, quando você estiver no céu, vai passar uma pessoa na sua frente e vai dizer, lista errada, todo mundo é errado, esse jeito não tinha que estar aqui. E aí você vai começar a procurar algumas pessoas e vão dizer, puxa, mas tem certeza que ele vinha, ele não veio. Procure no Google do céu para ver se está aí, bota o nome dele aí. Aí o anjo vai bater no Google e vai dizer, não está não. Nem no YouTube do céu. Quem é Jesus para você? Só essa pergunta. Isso vai definir aonde você vai passar a sua eternidade. Isso vai definir. Quem é Jesus para você? O apóstolo João diz que ele é a palavra da vida. O apóstolo João diz lá no princípio do seu Evangelho, no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, que o Logos era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito. Só que essa expressão Logos, aí ela vai além de palavra, ela vai de razão existencial de todas as coisas, ela vai na raiz da lógica. Quem é Jesus para você? Isso define a sua eternidade. Não é a sua religião que define a sua eternidade, é Jesus em você. Não é a sua maneira de ser ou de pensar, se você é isto ou aquilo. É Jesus em você. Porque quando Jesus entra na gente, ele muda a gente. Porque quando Jesus entra em nós, ele muda a nossa maneira de ser. Porque quando Jesus entra em nós, ele muda a nossa maneira de pensar. Porque quando Jesus entra em nós, ele faz mudanças em nós. Então é muito importante quem é Jesus para você. Tem um antigo que dizia, ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, ele é tudo para mim. Transformou minhas trevas em luz, meus pecados ele perdoou. Já não quero mais nada no mundo, seu amor profundo Jesus me doou. Quem é Jesus? Só isso para a gente pensar nessa noite. Ah, Jesus é meu ídolo. Cuidado, que Jesus é o ídolo de muita gente. Ídolo é aquele que você faz petições acreditando que ele vai fazer tudo o que você quer. Ídolo é aquele que pode ser muito estimado como um jogador de futebol. Ídolo é aquele Deus que, mesmo sendo Deus, é o seu empregado. Quando Deus não é seu empregado, ele é seu Senhor. Quando ele tem a nossa vida na palma das mãos dele. Para isso a igreja existe, para comunicar isso. Para chegar para um viciado e dizer, olha, Deus transforma a sua vida. E Deus transforma mesmo. Para pegar um irmão Zé Luiz lá de Valença, uma figura maravilhosa. Ele é bem mais baixo que eu, ele é o nosso feijão de cada dia. Ele é um negro assim, muito simpático, muito amável, que me entra bêbado, igreja metodista dentro, interrompe o pregador e diz, eu quero Jesus. As pessoas agora, eu quero Jesus agora. O pregador para de pregar, ora por ele, põe as mãos, abençoa, ele nunca mais bebe. E ele diz, eu ganhava tão pouco dinheiro durante a semana e gastava tudo no sábado. A nossa irmã dando testemunho, dizendo, olha, eu estava ali na favela do Rio de Janeiro, ela morava no morro lá, ela disse, eu descia na praia e eu deixava ali um despacho, um valor, que eu poderia entrar no restaurante mais caro do Rio de Janeiro e pedir o que quisesse comer. Subia para o meu barraco e dormia com fome, porque não tinha um pão velho para comer. Jesus mudou isso tudo. Você tem noção do que é Jesus? Você não tem noção.
Você não tem noção do que é o valor de ser liberto em Cristo Jesus. O problema é que muitas vezes nós nos achamos muito livres quando somos escravos. Escravos de coisas todas. Escravos de nós mesmos. Então nessa noite eu digo para você, quem é Jesus para você? Mas Jesus é o Filho de Deus que está lá no céu. Ele não disse que estaria lá. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do céu. Ele vai ser o nosso companheiro de jornada. Mas tem coisa na nossa casa que Jesus não pode ver. Tem programa de internet que a gente acessa que Jesus não pode ver. Tem programa de televisão que a gente vê que Jesus não pode ver. Tem conversas que a gente tem que Jesus não pode participar. Aí depois, quando alguma coisa der errado, a gente diz, puxa, mas onde é que está Jesus que não me vê? Jesus fala, eu estou batendo na porta, estou querendo entrar, você está deixando. Então quem é Jesus para você? Para mim ele é tudo. Ele é a razão da minha existência. Eu me converti aos 17 anos. Até então eu trilhava os meus próprios caminhos. Fazia o que eu queria da minha vida. De lá para cá Jesus começou a me transformar. Ainda tem muito o que fazer. Mas você não tem noção do que eu seria se não fosse Jesus. Só Ele sabe. Quando Ele entrou no meu coração e mudou a minha vida. Quando Ele entrou na minha vida e me mudou. Quando Ele entra em você, quando você deixa o Filho de Deus entrar em você e mudar a sua história. O problema é que nós vivemos uma religiosidade superficial. Nós dizemos que Jesus é bom e Ele é bom. Nós dizemos que Ele é isso e Ele é aquilo e Ele é. Mas Ele quer ser o nosso Senhor e o nosso companheiro de jornada. Ele quer estar conosco todos os dias. Quando você levantar, Ele está do teu lado. Quando você deitar, Ele está do teu lado. Deite e logo pega no som, porque o Senhor me faz descansar e segurar. Não, a gente deita e roda na cama a noite inteira pensando em sua presença. Onde está o viver a palavra de Deus? Nas coisas mais simples a nós. Quando Pedro declara isso, e depois quando ele se converte, ele está disposto a dar a sua vida por Jesus. E eu pergunto, estamos nós dispostos a morrer por Jesus? Ou queremos apenas viver e viver bem? Estamos dispostos a nos entregar e dar a nossa vida? Ainda falava com esse outro companheiro, disse aqui na igreja, sabe o que mudou, transtornou o mundo de cabeça para baixo, como eu falei aquele dia? Não foram os grandes do cristianismo, foram os pequenos que davam a sua vida nos dentes das feras na areia. Foram eles que levaram Roma à loucura. Nero, Calígula já eram loucos, mas quando eles veem aqueles cristãos entregando a sua vida de uma maneira tão maravilhosa, com um sorriso no rosto, com um cântico nos lábios, com uma oração na boca, com mãos erguidas e sendo devorados um a um, eles vão à loucura. Isso é Jesus que nós amamos. Quando a gente está com Jesus, o que Pedro faz? Ele desce do barco e faz o que? Alguém se lembra? Caminha em cima da água. Com Jesus até em cima do mar a gente pode andar, que é um lugar seguro. Com os homens até na pedra é perigoso que a gente escorregue, cara. Com Jesus no meio da tempestade, quando acorda, ele diz, Senhor, não se te dá que morramos, Senhor. E ele grita para a tempestade, para, quieta-te, vento, para de soprar. E fez-se grande bonança. Quando você estiver em plena tempestade, vá para Jesus. Não vá para a sua manicure, não vá para a sua cabeleireira, não vá para o seu amigo, mas vá para Jesus primeiro. Que tempestades você tem enfrentado na sua vida, que problemas você tem enfrentado na sua vida. Não há trevas que Ele não possa dissipar, não há montanhas que Ele não possa retirar, não há pecado que Ele não possa perdoar. Ele é o Cristo, o Filho de Deus, que veio este mundo para nos perdoar dos nossos pecados. E essa é a mensagem da igreja, simples. Claro, objetivo. Cuidado para não inventar muito. Cuidado para não florear muito. Martinho Lutero dizia que o que nós precisamos é do sacrosanto verbo divino. Ele dizia isso. Sabe quem é o sacrosanto verbo divino? Jesus. Você ama Jesus? Amém? Nós amamos Jesus. Dizem que certa vez, antes de eu terminar, porque a gente já tem muita coisa, simularam uma revolução na igreja. Alguns jovens entraram fardados com algumas armas na mão e disseram, agora quem é crente fica naquela parede que nós vamos fuzilar agora.
E aí levantou-se um grupo mais ou menos como o nosso, assim, uma meia dúzia de irmãos, enfileiraram-se na parede. Os jovens baixaram as armas e disseram: apenas uma simulação. Graças a Deus que temos 6 crentes aqui nessa igreja. Será onde estaria eu? Será que eu estaria na fileira dos 6 ou estaria no balcão? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas não serão acrescentadas. Jesus disse: nunca vai faltar o pão da família. Não se preocupe, eu cuido das aves do céu. Nunca vai faltar veste sobre você, eu cuido dos lírios do campo. Nunca vai faltar a minha presença, o Senhor garante isso para nós. E a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. É diferente. O problema é que a gente tem pouco de Jesus e muito da nossa religiosidade. A gente se enche pouco de Jesus e muito de ideias. Pedro saca de uma espada, corta a orelha de Malco. Ele queria cortar o pescoço. Com certeza Malco deve ter inclinado a cabeça. É lógico. Malco é um soldado experiente. Quando ele vê o brilho da espada diante das tochas, ele deve ter inclinado rápido a cabeça. E quando ele inclina, o golpe da espada passa aqui. Pedro seria certeiro no pescoço dele, antes de se converter. Mas depois que Pedro se converte, é diferente. A tradição cristã e a Bíblia não nos fala que quando levam-no para a cruz, e ele olha para a cruz, e quando ele caminha e chega e diz: esse é o seu fim, ele diz, de cabeça para baixo: eu não sou digno de morrer na minha posição do mestre. Ele enfrenta a morte como quem está apenas passando para o outro lado, e realmente está. Quando a gente tem Jesus de morte, lembra de Estevão? E caindo de joelhos, disse: Senhor, não coloques mais esse pecado na conta deles. Ele fez o que adormeceu. Quem tem Jesus adormece. Qual o pior inimigo do homem? A morte. Quem venceu a morte? Jesus. Aleluia! Então por que ele não vai vencer? O que mais Jesus não vence na nossa vida? Se a própria morte, ele diz a João, ele diz assim: a minha vida ninguém a tira de mim, eu voluntariamente a dou, tenho poder para dá-la e tenho poder para reavê-la. O ladrão da cruz, a primeira pessoa a se converter ao Evangelho, a primeira pessoa a entender que é Jesus de verdade, quando as pessoas estão vendo Jesus sendo assassinado covardemente, quando a mãe de Jesus está chorando, pranteando aos pés da cruz, o ladrão da cruz vira calmamente para Jesus e diz: Senhor, lembra de mim quando o Senhor entrar no seu reino. Ninguém mais acreditava que Jesus tivesse ido para um reino. Mas aquele ladrão olha e diz: Senhor, lembra de mim quando o Senhor entrar no seu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E as pessoas começam a olhar para aqueles ladrões e para Jesus, e a Bíblia diz que eles meneiam a cabeça, e eles estão ali como que condenando, e as pessoas estão achando que aquele homem está perto da morte, e ele nunca esteve tão perto da vida. Então eu te digo, nem que seja amarrado numa cruz, fica perto de Jesus. Nem que você tenha que ficar amarrado: pastor, me amarra nessa coluna aqui, pastor, deixa eu pegar, não. Fica perto de Jesus. E tem hora que a gente não se amarra, Jesus tem que amarrar a gente. Tem um irmão que deu um testemunho uma vez, eu vi ele falando que ele se desviou dos caminhos do Senhor, e ele se meteu com uma gangue que não valia muita coisa, e começaram a roubar carro. E um dia a polícia pegou todo mundo, e todo mundo se safou. Só ele que não. Levou 5 anos de cadeia. E aí um dia ele disse para o pastor dele: pastor, acho que eu só quero ouvir que Jesus quebrou as pernas para mandar, porque ele sabia que se eu me safasse, eu ia continuar roubando o carro. Depois de 5 anos de cadeia, eu estava tão mais macio, eu estava tão mais trabalhado. Você não sabe como fez bem aqueles 5 anos de cadeia. Eu reencontrei Jesus. Não espera levar 5 anos de cadeia. Vem para Jesus hoje. Volta para Jesus agora. Renova os seus votos com Jesus. Diga para Jesus quanto ele é importante para você. Passe a dizer isso, passe a fazer esse exercício. Amado, nós fazemos tantas coisas, tantos dias, e às vezes a gente se esquece de ter comunhão com Jesus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O nosso pão é fundamental, mas o nosso pão espiritual é muito mais fundamental. E Jesus disse: eu sou o pão da vida que desce dos céus. E nós, evangélicos, não nos alimentamos todos os dias do pão espiritual como deveríamos. Não tomamos todos os dias de uma porção.
Passamos o dia inteiro correndo de um lado para o outro. E nos esquecemos daquele que nos deu a vida. E nos esquecemos daquele que nos deu as 24 horas do dia para viver. E a gente às vezes não tira 15 minutos para falar com ele. Então agora nesse silêncio que a gente está, baixa a tua cabeça. Se você não consegue falar com Jesus um minuto, a sua situação é bastante complicada. Se você não tem o que declarar para Jesus, o que pedir para Jesus, eu não sei como é que está a sua vida. Vamos fazer um silêncio agora e pensar em Jesus. O silêncio incomoda às vezes. Jesus querido, perdoa-nos, Senhor. Gastamos tanto tempo com tanta coisa. E o Senhor é a razão da nossa existência. Às vezes não é algo com esse tempo. Dias e dias, semanas e semanas, meses e meses. Sem nos entregarmos, sem nos lançarmos diante do Senhor. Sem fazermos como aquela mulher do fluxo de sangue que se joga ao chão e toca nas suas vestes. Não fazemos o propósito de se tão somente eu tocar nas vestes do Senhor, eu serei curado, eu serei transformado. Temos propósitos diferentes do Senhor. Quando na verdade o que o Senhor quer é a formação da sua imagem em nós. Jesus, perdoa os nossos pecados. Abençoa as nossas vidas. Cura as nossas realidades. Cura os nossos corações. Transforma-nos, Senhor. Faz de nós uma igreja útil, Senhor. Uma igreja que leva Jesus para as pessoas. Uma igreja que leva a palavra do Senhor Jesus, a presença do Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus. Uma igreja onde as pessoas possam ver o amor de Deus vivo, latente, pulsando no nosso meio. Uma igreja simples como Jesus, que não tinha onde reclinar a cabeça, mas enriqueceu a todos. Uma igreja abençoada como Jesus,